Meu nome é Clara Sampaio, tenho 30 anos, e na noite em que minha família me expulsou de casa, aprendi que, em alguns lares, a mentira mais barulhenta é sempre a primeira a ser acreditada. Minha irmã estava no quintal, chorando tanto que você pensaria que a vida inteira dela tinha acabado de ser destruída, apontando para mim e dizendo que eu havia arruinado o casamento dela. Minha mãe não fez uma única pergunta. Meu pai não pediu provas. Ele apenas olhou para mim com nojo e gritou: "Sai da minha casa, você não é digna desta família." Então, ele começou a jogar minhas coisas no gramado. Meus sapatos bateram na grama molhada, meus livros caíram na terra, um porta-retratos rachou contra o piso de pedra. Minha irmã, Vanessa, continuava soluçando, dizendo que eu havia apresentado o marido dela à mulher que destruiu o lar deles, que eu tinha aberto a porta para a traição dele, que nada disso teria acontecido se eu não tivesse me metido na vida dela. Eu sabia que ela estava mentindo, soube na hora, mas quando a sua própria mãe não consegue olhar para você e o seu pai está empurrando a sua mala para fora da varanda com o pé, a verdade começa a parecer menor do que a vergonha. Então, eu não gritei, não implorei. Peguei o que consegui, caminhei até a calçada e fui embora. Uma semana depois, eu estava sentada sozinha, em uma pequena edícula alugada, com um livro aberto no colo, tentando ensinar ao meu corpo como era a sensação de silêncio de novo, quando um e-mail chegou. O remetente me fez sentar reta. O assunto fez meu estômago embrulhar. Eu abri, li uma vez, depois de novo, e quando cheguei ao anexo, entendi exatamente por que minha irmã estava tão desesperada para me culpar primeiro. Em 20 minutos, meu WhatsApp explodiu. Minha irmã, por favor, não mande esse e-mail para mais ninguém. Minha mãe, estávamos errados. Por favor, nos dê uma chance. Meu pai, precisamos conversar. Volte para casa. Eu encarei a tela, pensei no porta-retratos estilhaçado no quintal e respondi com 2 palavras: não, nunca. Mas antes de mostrar o que tinha naquele e-mail e por que ele transformou minha família de justiceiros implacáveis em pessoas apavoradas em menos de 1 hora, me diga uma coisa: se os seus próprios pais te expulsassem de casa por causa de uma mentira, você os perdoaria algum dia? A verdade é que a noite em que fui expulsa não foi o começo. Foi apenas o momento em que a mentira da minha irmã finalmente encontrou uma plateia. Eu havia me mudado para uma pequena edícula nos fundos de um casarão no centro histórico de Paraty. Tinha paredes finas, uma escada estreita, uma gaveta torta na cozinha que nunca fechava direito e uma janelinha em cima da pia de frente para um muro de tijolos. Não era bonito, mas era meu. E havia algo estranhamente reconfortante em estar num lugar onde ninguém poderia de repente decidir que eu não pertencia àquele espaço. Eu trabalhava como gestora de acervo no Museu Marítimo local, o que soa muito mais grandioso do que realmente é. Na maioria dos dias, meu trabalho consistia em preservar mapas antigos, catalogar instrumentos de navios naufragados e manusear objetos que haviam sobrevivido a tempestades, guerras, água salgada e ao tempo. Eu costumava achar que isso me tornava calma sob pressão. Depois do que aconteceu com a minha família, percebi que isso apenas me tornava boa em lidar com coisas danificadas. Minha irmã mais velha, Vanessa Sampaio, vivia em um mundo completamente diferente. Ela presidia eventos beneficentes, sorria para revistas de circulação local, organizava chás da tarde para pessoas da alta sociedade que adoravam ser fotografadas, ajudando os outros, e circulava por Paraty como se todos os ambientes existissem apenas para iluminar LA. Seu marido, Arthur Junqueira, era arquiteto, quieto, educado, de fala cuidadosa, o tipo de homem em quem as pessoas confiavam imediatamente porque ele nunca parecia precisar de atenção. Para os de fora, eles pareciam perfeitos. Para as pessoas que conheciam Vanessa bem o suficiente, eles pareciam gerenciados. 3 dias depois de eu me mudar, minha melhor amiga, Nina, apareceu com comida de aplicativo, 2 pratos de papel e raiva suficiente em meu nome para aquecer a casa inteira. Nina projetava exposições para o museu. Usava manchas de tinta na calça jeans como se fizessem parte de sua personalidade e uma vez foi banida de um almoço de doadores por dizer a um membro do conselho que a visão dele era apenas uma bobagem cara, com péssima iluminação.
Ela sentou de pernas cruzadas no meu chão enquanto eu contava tudo. A acusação, os gritos, as caixas no quintal, a maneira como minha mãe nem sequer perguntou se era verdade. Quando terminei, Nina disse: "Essa história está limpa demais. A Vanessa não entrou em pânico e inventou isso na hora. Ela construiu isso antes de precisar." Eu quis discutir, principalmente porque estava cansada o suficiente para duvidar de mim mesma. "Ou talvez eu tenha deixado passar algo", eu disse. "Talvez eu realmente tenha colocado o Arthur perto da pessoa errada na hora errada." Nina largou o garfo e olhou direto para mim. "Clara, é exatamente nisso que pessoas como a Vanessa confiam. Elas fazem você questionar a sua própria memória enquanto conduzem todo o resto do mundo para a versão que as protege." Então, ela disse a frase que mudou a direção de tudo. "Então pare de pensar emocionalmente e comece a pensar historicamente. O que aconteceu antes da mentira?" No dia seguinte, enquanto eu estava recatalogando ferramentas de navegação de latão no acervo do museu, Nina me mandou uma mensagem. "Camila Ferraz vai falar. Não desperdice." Camila havia organizado bailes de caridade com Vanessa e tinha um daqueles cérebros sociais que lembravam de tudo. Quem chegou atrasado, quem saiu cedo, quem sorriu rápido demais, quem bebeu demais, quem dizia uma coisa em público e outra no corredor. Nos encontramos com ela naquela noite num bar de vinhos perto da igreja matriz. Ela usava um batom vermelho vibrante e a expressão de uma mulher que se arrependeu de concordar com aquilo antes mesmo de nos sentarmos. No começo, ela nos deu respostas prontas e polidas. Vanessa estava sob pressão. O divórcio tinha sido emocional. Famílias são complicadas. Então Nina se inclinou para a frente e disse: "Isso é muito elegante, Camila, mas não responde à pergunta real. Por que a Vanessa estava tão pronta para culpar a Clara?" Camila ficou em silêncio. Ela mexeu o gelo no copo uma vez e baixou a voz. "Porque ela já estava com medo de outra coisa", ela disse. Meu pulso acelerou. "Que outra coisa?" Ela hesitou e finalmente disse: "Havia rumores sobre a Vanessa e um homem do Conselho de Patrimônio Histórico. Nada público, apenas sussurros, o suficiente para ela começar a vigiar o Arthur de perto, quase como se precisasse que ele fosse culpado antes que alguém olhasse com muita atenção para ela. Aquela foi a primeira rachadura real. Então Camila nos deu um nome: Gustavo Albuquerque. Ele cuidava da logística do fim de semana de preservação na primavera. Ela disse: se alguém sabe quem estava onde, é ele." Depois que Camila foi embora, fiquei ali encarando meu copo. Nina já estava pegando a bolsa como se a noite tivesse apenas começado. Mas quando cheguei em casa, a adrenalina passou e me deixou com algo mais feio. Exaustão. Exaustão real. O tipo que faz desaparecer parecer mais fácil do que lutar. Olhei para as mensagens não lidas da minha mãe, me pedindo para ser razoável. E por alguns minutos, considerei honestamente deixar tudo para lá. Deixar que ficassem com a mentira. Deixar que ficassem uns com os outros. Deixar que fingissem que eu era o problema se isso me comprasse paz. Então meu celular vibrou. Nina tinha me mandado uma foto da gaveta torta da minha cozinha com uma linha embaixo. "Até essa gaveta sabe que está quebrada. Não significa que você tem que fingir que ela funciona." Eu ri, apesar de tudo. Aquela mensagem estúpida me impediu de desistir. E na manhã seguinte, fui encontrar o Gustavo. Gustavo Albuquerque nos encontrou num restaurante de frutos do mar perto do cais. E desde o segundo em que se sentou, ficou óbvio que ele odiava bagunça. Ele parecia o tipo de homem que passava suas camisas enquanto ouvia música clássica e usava lembretes no calendário para coisas que a maioria das pessoas confia em si mesmas para lembrar. Sua voz era calma, seu relógio perfeitamente polido, e suas primeiras palavras foram: "Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque sua irmã cruzou uma linha." Isso me disse mais do que qualquer fofoca poderia ter dito. Homens como Gustavo não entram em dramas a menos que o silêncio deles tenha começado a parecer culpa. Ele explicou que os rumores sobre Vanessa tinham começado meses antes do pedido de divórcio. Ela estava passando muito tempo com Diego Castro, um consultor de preservação casado que circulava pelo mundo das ONGs de Paraty como se pertencesse a todos os lugares e a lugar nenhum ao mesmo tempo. No começo era fácil inventar desculpas. Reuniões de comitê,
planejamento com doadores, cronogramas de eventos. Depois vieram as chamadas de estratégia tarde da noite, pedidos incomuns de quartos durante os fins de semana do conselho. E 2 momentos distintos em que Vanessa começou a fazer perguntas estranhas sobre o marido, Arthur, com quais mulheres ele tinha falado nos eventos do museu, se ele parecia distraído ultimamente, se alguém tinha mencionado ele conversando com alguém novo. Foi isso que me incomodou, Gustavo disse. Ela não estava perguntando como uma esposa preocupada. Estava perguntando como alguém que elabora uma defesa antes que a acusação chegue. Meu peito gelou. Você tem certeza? Ele me lançou um olhar tão direto que quase me envergonhou por ter perguntado. Clara, eu gerencio pessoas para viver. Eu sei a diferença entre pânico e planejamento. Então, ele deslizou uma folha impressa e dobrada pela mesa. Era uma planilha de logística de um evento de preservação. A maior parte era rotina, horários de chegada, notas de quartos, contatos de fornecedores. Mas ali, escrito à mão na margem, havia 2 ajustes discretos. Vanessa Sampaio, Diego Castro. Mesmo andar, mesma ala. Realocação silenciosa. Cônjuges não copiados. Nina soltou a respiração. Eu encarei a página e senti meu estômago apertar. Era algo, mas não o suficiente. Não para pessoas como meus pais. Não para uma mulher como Vanessa. Ela pode explicar isso, eu disse. Coincidência de trabalho. Questão de imagem. Gustavo assentiu. Provavelmente. É por isso que você precisa de algo de dentro do casamento. Ele me deu o contato do Arthur antes de eu pedir. Ele suspeitava que algo estava errado muito antes de ela pedir o divórcio. Mas Vanessa fez barulho primeiro, e quando o fez, todos os outros pararam de fazer perguntas. Entrei em contato com Arthur naquela noite. Eu esperava silêncio, talvez raiva, talvez uma recusa educada. Em vez disso, ele respondeu em menos de 10 minutos. Te encontro amanhã. Pode ser? Nos encontramos na manhã seguinte, em um banco sombreado em uma das praças de pedras irregulares. Arthur parecia um homem que estava perdendo o sono há meses e só recentemente havia admitido isso. Ele não perdeu tempo. A Vanessa disse para as 2 famílias que você me apresentou a uma mulher através do museu, ele disse. Ela disse que limites emocionais foram cruzados. Eu olhei bem nos olhos dele. Foram? O rosto inteiro dele endureceu. Não. Falei com aquela doadora 2 vezes, ambas em público, e as 2 conversas duraram no máximo 5 minutos. A Vanessa precisava de uma versão dos fatos que a fizesse parecer ferida em vez de culpada. Entreguei a ele a impressão de Gustavo. Ele leu devagar, cerrando o maxilar. Eu sabia, ele murmurou. Então ele me contou algo que mudou toda a história. Meses antes, uma das confirmações de hotel de Vanessa havia sincronizado com um tablet antigo que eles compartilhavam por acidente. Ela deletou antes que ele pudesse salvar. Mas ele se lembrava do nome do hotel porque não era um que eles usavam como casal e não tinham motivo para usar. O momento em que ele disse o nome, meu corpo inteiro paralisou. A Pousada Imperial da Serra, uma propriedade boutique de luxo fora de Paraty. Eu sabia disso porque o museu havia organizado um jantar de doadores lá no ano anterior e eu tinha coordenado as listas de contatos de reserva. Isso significava que, se Vanessa tivesse reutilizado um perfil de reserva antigo, vinculado àquele evento, e esquecido de remover o meu e-mail do museu do sistema de notificação, do back-end, qualquer correção, resumo de faturamento ou aviso automático do quarto, poderia ter sido enviado para mim por engano. Era um tiro no escuro, e antes de irmos atrás disso, o universo nos jogou uma distração. Camila mandou uma mensagem para Nina naquela mesma tarde, sem fôlego com uma nova fofoca. Aparentemente, uma mulher na igreja afirmou que Diego não era nem o único homem de quem Vanessa tinha se aproximado demais. Por 2 horas, Nina e eu fomos atrás dessa pista com força. Não deu em nada. Beco sem saída, fofoca ruim, talvez ruído deliberado. Sentei na mesa da minha cozinha naquela noite com dor de cabeça e uma pilha de papéis e disse, e se tudo isso for apenas sussurros e coincidências? Nina se encostou no balcão, de braços cruzados. Então descobrimos e paramos. Mas não vamos parar só porque a Vanessa atua melhor que você. Ela tinha razão. Então, em vez de confrontar minha irmã com meias provas e deixá-la chorar para se safar,
Abri meu notebook e comecei a cavar algo contra o qual ela não pudesse atuar. Algo que não se importaria com quão convincentemente ela chorasse. Algo escrito. O dia seguinte foi uma tortura. Passei a manhã no museu fingindo funcionar como um ser humano normal, enquanto meus pensamentos continuavam rondando a mesma possibilidade. Durante o almoço, puxei arquivos arquivados do jantar de doadores do museu na pousada imperial e pesquisei em todas as planilhas de logística antigas, listas de quartos e perfis de notificação que pude encontrar. E lá estava, um perfil de evento interno do ano anterior com o meu e-mail do museu, anexado como contato secundário para ajustes de reservas e correções de cobrança. Não notas privadas de hóspedes, mas o transbordo administrativo que ninguém pensa até dar errado. Se Vanessa tivesse reutilizado parte daquele perfil de evento enquanto reservava uma estadia particular e não tivesse removido meu endereço, o sistema do hotel poderia absolutamente me enviar algo por engano. Isso era tudo o que eu precisava. Um caminho. Redigi uma mensagem cuidadosa para o setor de relações com hóspedes. Não acusei ninguém. Não mencionei um caso ou minha família ou o divórcio da Vanessa. Simplesmente expliquei que eu acreditava que o meu e-mail do museu poderia ainda estar anexado por erro a um perfil de reserva reutilizado de um evento antigo de ONG, e perguntei se algum aviso administrativo recente havia sido encaminhado erroneamente. Então enviei, e tentei não checar minha caixa de entrada a cada 3 minutos como uma lunática. Na tarde seguinte, eu já estava começando a achar que a pista tinha morrido. Às 3 da tarde, eu me odiava por ter esperança. Às 4, eu estava na sala de preparação do museu, segurando uma bússola de latão restaurada e pensando que talvez as provas nem importassem de qualquer jeito. Talvez minha família já tivesse escolhido a história que preferiam, porque era mais fácil do que a vergonha. Então meu celular vibrou. Um novo e-mail. Remetente. Relações com hóspedes da pousada imperial da Serra. Assunto. Correção de contato de notificação secundário. Resumo de faturamento em anexo. Coloquei a bússola na mesa e abri o e-mail. A primeira linha era educada. A segunda mudou tudo. O hotel se desculpou pelo inconveniente e confirmou que meu endereço de e-mail havia permanecido anexado por engano como contato secundário de notificação em um perfil de reserva executivo reutilizado. Anexados para meus registros estavam os avisos de reserva corrigidos e os resumos de faturamento que haviam sido gerados antes que o erro fosse descoberto. Minhas mãos não tremeram, não no começo. Abri o PDF e li cada página. Vanessa Sampaio, Diego Castro, 2 suítes conjugadas, 2 fins de semana separados, preferência de privacidade solicitada, serviço de vinho tarde da noite, registros de manobrista, serviço de quarto depois da meia-noite, uma nota mencionando arranjos de acesso discreto. Voltei ao corpo do e-mail e li de novo porque eu precisava ter certeza absoluta de que entendia o que estava olhando. E lá estava, claro e devastador. Aquilo não era fofoca, suspeita ou um misterioso aviso anônimo. Era uma correção administrativa limpa do próprio hotel, explicando que meu e-mail antigo do museu havia permanecido vinculado a um perfil de reserva reutilizado e que os registros anexados haviam sido gerados antes que o erro fosse corrigido. Aquele foi o e-mail. Aquela foi a coisa que deixou minha família apavorada. Uma confirmação chata, profissional e sobre a qual é impossível chorar, de que minha irmã estava exatamente onde não deveria estar, com exatamente o homem com quem não deveria estar, durante o mesmo período de tempo em que ela estava me acusando de arruinar o casamento dela. Mandei 3 palavras para Nina no WhatsApp. Eu consegui. Ela ligou imediatamente. Lê para mim. Eu li. Quando terminei, ela já estava no carro. Nos sentamos no estacionamento do museu com o anexo aberto entre nós e ela disse: "É por isso que pessoas como a Vanessa têm medo de papelada. Com drama dá para discutir. Com registros, não." Eu ainda tinha uma escolha a fazer: enviar imediatamente ou confrontar a Vanessa primeiro. Escolhi o confronto, em parte porque eu queria ver o rosto dela quando a atuação falhasse, em parte porque mentirosos encurralados às vezes revelam mais do que pretendem. Ela abriu a porta do seu casarão com um suéter creme e maquiagem impecável, como se a mulher que tinha soluçado no quintal dos nossos pais
tivesse sido interpretada por uma dublê de corpo. "O que você quer?" Ela disparou. Eu dei um passo para dentro antes que ela pudesse me bloquear. "Saber por que você me culpou pelo seu divórcio antes mesmo que alguém perguntasse o que você estava escondendo." Ela deu uma risadinha seca e dura. "Você é inacreditável." Eu levantei meu celular. A pousada imperial discorda. A reação foi minúscula, mas eu vi. Um piscar, uma pausa, um segundo em que a atriz dentro dela perdeu a deixa. "Do que você está falando?" ela perguntou. Entreguei a ela a primeira página do resumo de faturamento. Os dedos dela se contraíram. Os olhos baixaram. Quando ela olhou de volta para mim, o medo tinha finalmente substituído a atuação. "De onde você tirou isso?" ela sussurrou. "Do e-mail que a sua falta de cuidado mandou para a pessoa errada?" Eu disse. Ela tentou negação, depois indignação, depois se fez de ofendida. "Então agora você está me espionando." "Não," eu disse. "Você reutilizou um perfil antigo e acidentalmente denunciou a si mesma." Ela se virou. E então disse a única coisa que fez o ambiente inteiro congelar. O Arthur já estava indo embora de qualquer jeito. Dei um passo à frente. "Então por que me culpar?" Ela se virou de volta e sibilou. "Porque você era conveniente." 4 palavras. Foi isso. Nenhuma tristeza, nenhum pedido de desculpas, nenhum pânico, apenas arrogância. A minha vida tinha sido mais fácil de sacrificar do que a reputação dela. Aquela frase matou a última gota de simpatia que eu ainda tinha. Saí sem dizer mais nenhuma palavra. Na metade do quarteirão, a tela do meu celular começou a acender com ligações da minha mãe, depois do meu pai, depois da Vanessa. Eu não atendi. Eles já sabiam. A única questão agora era o que eu faria com aquilo. Naquela noite, Nina e eu espalhamos tudo pela mesa da minha cozinha como se estivéssemos montando uma exibição legal em vez de sobreviver a uma traição familiar. As notas de Gustavo, a linha do tempo do Arthur, o print da ameaça da Vanessa, o e-mail do próprio hotel, os resumos de faturamento anexados. As palavras importavam, a ordem importava e, acima de tudo, a fonte importava. Se eu apenas encaminhasse as contas do hotel, Vanessa diria que eu as roubei ou as manipulei. Mas o e-mail de relações com hóspedes mudava isso. Ele explicava exatamente por que os registros chegaram a mim e tornava tudo mais difícil de ser distorcido. Construímos o e-mail com cuidado, sem gritos, sem insultos, sem melodrama, apenas cronologia e provas. Enderecei a minha mãe, ao meu pai, ao Arthur e à Vanessa. O assunto dizia: correção de falsa acusação e documentação anexa. No corpo do texto, afirmei que eu havia sido falsamente acusada de causar o fim do casamento da Vanessa por apresentar Arthur a outra mulher. Afirmei que naquela manhã eu havia recebido uma correção administrativa da pousada imperial da Serra, confirmando que o meu e-mail do museu havia permanecido anexado por engano a um perfil de reserva reutilizado. Afirmei que os registros em anexo documentavam que Vanessa Sampaio e Diego Castro reservaram suítes conjugadas durante o mesmo período em que Vanessa redirecionou as suspeitas para mim. Então anexei o próprio e-mail do hotel, seguido pelos resumos de reserva. No final, escrevi uma última linha. Não vou continuar carregando uma culpa que foi fabricada para proteger a traição de outra pessoa. Enviei às 8h12 daquela manhã. 7 minutos depois, Vanessa ligou. Depois ligou de novo. Depois minha mãe. Depois meu pai. Não atendi a nenhum deles. Às 8h29, começaram as mensagens no WhatsApp. Vanessa, por favor, não mande esse e-mail para mais ninguém. Minha mãe, estávamos errados. Por favor, nos dê uma chance. Meu pai, precisamos conversar. Volte para casa. E depois outra dele. Isso precisa se manter no privado. Privado? Aquela palavra quase me fez rir. Não houve nada de privado em ter meus pertences jogados no quintal como lixo. Encarei a tela. Lembrei do som da voz do meu pai me dizendo que eu não era digna da família e respondi com 2 palavras. Não. Nunca. Arthur ligou de um número que eu ainda não tinha silenciado e quando atendi, ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer obrigado. Não porque ele estava feliz, não porque a verdade tornava o divórcio mais fácil, mas porque alguém finalmente havia escrito o que Vanessa passou semanas tentando enterrar sob atuação.
Ele me disse que seu advogado usaria o e-mail e os anexos. Também disse que a esposa de Diego já havia questionado algumas cobranças inexplicáveis de hotel uma vez e tinha sido enganada com mentiras. Agora, ela tinha motivos para parar de aceitar respostas vagas. Por volta do meio-dia, minha mãe apareceu no museu. Um voluntário veio me avisar que uma mulher muito abalada estava me esperando no saguão. E no segundo em que a vi parada debaixo do mural de navios fustigados por tempestades, torcendo a alça da bolsa, eu soube por que ela tinha vindo. Clara, por favor, ela disse assim que me viu. Não faça isso com a gente. Aquele agente soou como um insulto. Você já fez alguma coisa comigo? Eu disse. Você me expulsou de casa sem fazer uma única pergunta. Ela começou a chorar imediatamente. A Vanessa nos disse. Eu sei o que a Vanessa disse para vocês. Eu a interrompi. Eu quero saber por que a minha própria mãe não se importou em descobrir se era verdade. Ela tentou o discurso de sempre. Emoção, confusão, família, pânico. Então, a frase real finalmente escapou. Se isso se espalhar, a Vanessa pode perder tudo. Aí estava. Não era tristeza por mim, era medo por ela. Ela devia ter pensado nisso antes de usar a minha vida como escudo, respondi. Ela estendeu a mão para pegar meu braço. Eu dei um passo para trás. Volta para casa, ela sussurrou. Nós podemos consertar isso. Olhei para ela por um longo momento e disse, uma casa não é um lar, quando expulsa a filha errada para proteger a culpada. Naquela noite, meu pai me mandou uma mensagem pedindo que eu fosse até a casa deles para uma conversa. Fui porque uma parte de mim precisava ouvir como soava a verdade naquela sala, uma vez que a mentira parasse de funcionar. Vanessa já estava lá, pálida, irritada. Minha mãe tinha lenços prontos na mesa de centro. Meu pai estava de pé atrás de sua poltrona, como se a postura pudesse de alguma forma criar dignidade. Ele abriu a conversa com, você já provou seu ponto. Eu disse, não, os documentos provaram o meu ponto. Eu só os encaminhei. Vanessa começou a falar sobre pressão, solidão, desgaste emocional, Minkiko suou. Como casamentos são complicados, como erros acontecem. Então ela suavizou a voz e disse, eu nunca tive a intenção de que a Clara se machucasse tanto. Eu a encarei. Você usou meu nome antes que alguém fizesse perguntas. Você teve a intenção de que eu me machucasse o suficiente para te salvar. Pela primeira vez a noite toda, ninguém me interrompeu. Meu pai finalmente perguntou, o que você quer? Aquela foi a primeira pergunta real que alguém me fez desde a noite no quintal. Eu quero a verdade dita claramente, respondi. Eu não causei o divórcio de vocês. Eu não traí esta família. Eu fui expulsa porque a Vanessa mentiu. O silêncio se arrastou. Então meu pai disse, sem olhar para mim, você não causou o divórcio. Minha mãe acrescentou, nós agimos rápido demais. Não cruelmente, não de forma vergonhosa. Rápido demais. Então olhei para Vanessa e perguntei, você admite isso? Ela fechou os olhos e sussurrou, sim, deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, pareceu tardio, raso, covarde. E então meu pai estragou até isso ao dizer, agora precisamos lidar com isso como uma família. Foi aí que entendi exatamente o que eles queriam. Não justiça, não cura, contenção. Abafar o caso. Então me levantei e disse, vocês não estão pedindo perdão. Vocês estão pedindo controle. Ninguém negou. Saí pela segunda vez. E desta vez, ninguém fingiu não saber o porquê. Uma vez que a verdade foi colocada no papel, deixou de pertencer apenas à minha família. O advogado de Arthur solicitou cópias do e-mail do hotel e dos anexos, e eu os enviei. Diego Castro renunciou abruptamente a 2 comitês de preservação na mesma semana. Uma família de doadores discretamente se retirou de um evento que Vanessa deveria ajudar a liderar. Uma colega de patronato encontrou uma desculpa de agenda para se distanciar. Nada disso aconteceu porque eu saí pela cidade espalhando a minha vida para todo mundo. Aconteceu porque, quando existe uma prova, as pessoas começam a fazer suas próprias perguntas. E minha irmã havia construído toda a sua vida com a premissa de que ninguém nunca faria isso. 3 dias depois, Vanessa apareceu na minha edícula sozinha, sem maquiagem, sem sorriso polido, sem testemunhas. Ela ficou parada atrás da porta de tela, com os braços cruzados ao redor de si mesma, como se estivesse com frio. Posso entrar?
Ela perguntou. Mantive a porta de tela fechada entre nós. Diga o que veio dizer. Ela parecia menor que o normal, mas não mais suave. Essa é uma diferença importante. O Diego está negando tudo além de uma amizade, ela disse. O Arthur está usando os registros. A mamãe não consegue dormir. O papai nem olha para mim. Você conseguiu o que queria. Aquela frase me disse que ela ainda não entendia nada. Não, eu disse. O que eu queria era não ser expulsa da minha casa por causa da sua mentira. O maxilar dela contraiu. Eu estava desesperada. Você foi calculista. Ela estremeceu com isso. Por um segundo, quase vi honestidade. Eu não achei que iria tão longe, ela disse. Foi exatamente até onde você estava disposta a deixar ir, desde que caísse sobre mim em vez de você. Então ela me perguntou se eu poderia conversar com o Arthur e pedir para ele ser razoável. Eu realmente ri. Você me culpou pelo seu divórcio, fez com que me expulsassem de casa. E agora você quer que eu te ajude a gerenciar as consequências. Eu sou sua irmã, ela disparou. Você era, eu disse calmamente, até o momento em que você decidiu que a minha vida era um dano colateral aceitável. Ela me encarou como se eu a tivesse traído, o que teria sido engraçado se não fosse tão patético. Então é isso, ela exigiu. Você vai me cortar para sempre. Pensei nos anos de desculpas, no jeito que ela me chamou de conveniente, na total ausência de um pedido de desculpas real. Não, eu disse. Você me cortou primeiro. Eu só estou me recusando a rastejar de volta. Ela foi embora furiosa. Estranhamente, isso me fez sentir mais leve. Raiva significava que ela tinha me ouvido, mesmo que nunca fosse admitir. Minha mãe ligou naquela noite me pedindo para ter compaixão. Meu pai me mandou mensagem 2 dias depois, propondo terapia familiar, agora que tudo estava às claras. Ignorei ambos. Não porque eu queria vingança àquela altura, mas porque eu finalmente havia aprendido a diferença entre curar feridas e ser arrastada de volta para uma peça de teatro. Na mesma época, a diretora do meu museu me chamou na sala dela. Entrei me preparando para a possibilidade de que o nome de Diego Castro pudesse respingar na minha vida profissional. Em vez disso, ela disse, ouvi dizer que pode haver repercussões pessoais afetando alguns círculos das ONGs. Se alguém tentar envolver o museu ou o seu cargo em fofocas, nós vamos cortar isso pela raiz. Quase chorei pela pura falta de costume em ser protegida, sem ter que implorar por isso. Semanas se passaram. A edícula começou a parecer menos com um exílio e mais com um começo. Nina me ajudou a pintar uma parede de azul piscina porque, nas palavras dela, você precisa de pelo menos uma superfície neste lugar que se pareça com o futuro. Ela também continuou me trazendo pequenos presentes práticos. Uma caixa de ferramentas, panos de prato decentes, etiquetas para os meus potes de despensa, uma lâmpada que realmente iluminava a sala inteira. Cada uma daquelas coisas significou mais do que as grandiosas mensagens emocionais que minha família começou a enviar depois que perceberam que eu não ia voltar automaticamente. Minha mãe, por fim, me deixou um áudio dizendo: eu sei que nós falhamos com você. Foi o mais perto que ela chegou de um pedido de desculpas real. Meu pai nunca chegou tão longe. Seu remorso permaneceu burocrático, como se uma declaração corrigida pudesse equilibrar a humilhação pública. Não podia. E no silêncio depois de tudo isso, percebi algo sobre histórias de vingança que ninguém diz o suficiente. Vingança nem sempre é sobre destruir alguém. Às vezes, é sobre se recusar a continuar carregando o que eles colocaram em você. Às vezes, é sobre deixar a verdade fazer o trabalho pesado enquanto você sai de debaixo da mentira. Cerca de um mês depois do e-mail, Arthur pediu para nos encontrarmos uma última vez numa cafeteria perto do rio. Àquela altura, o divórcio já tinha passado do choque para a logística, e ele parecia menos destruído do que antes, embora ainda estivesse cansado daquele jeito profundo e permanente que a traição deixa no rosto de alguém. Ele deslizou um documento pela mesa e disse: talvez você queira isso. Era uma declaração assinada por ele, confirmando em linguagem clara que eu nunca havia interferido em seu casamento, nunca havia encorajado nenhum relacionamento inapropriado e que havia sido falsamente culpada depois que o envolvimento da Vanessa com o Diego começou a vir à tona. Eu encarei o papel por um longo momento.
Depois de semanas defendendo minha realidade, lá estava ela por escrito, da única pessoa cuja voz tornava a mentira impossível de ser revivida. Você não precisava fazer isso, eu disse. Ele deu um meio sorriso cansado. Talvez não, mas eu cansei de ver a Vanessa reescrever tudo. Então ele acrescentou a frase que ficou comigo por muito mais tempo do que o próprio papel. Você foi a única pessoa honesta em uma casa cheia de encenações. Esse era o verdadeiro centro de toda a história. Encenação. Vanessa encenava vitimismo, minha mãe encenava paz, meu pai encenava autoridade. E por anos eu encenei o perdão, esperando que ele eventualmente me trouxesse justiça. Não trouxe. Quando parei de atuar, tudo mudou. Meus pais, mais tarde, trouxeram as últimas poucas coisas minhas que ainda estavam na casa deles. Minha mãe chorou na calçada. Meu pai carregou a caixa mais pesada, como se o esforço silencioso pudesse de alguma forma substituir o remorso. Quando ele disse, sempre haverá um lugar para você com a gente, eu respondi, não havia quando importava. Ele não teve resposta. Talvez aquele tenha sido o primeiro silêncio honesto que ele já me deu. Vanessa se mudou do casarão não muito tempo depois. Diego Castro desapareceu do circuito das ONGs. Minha irmã não perdeu absolutamente tudo. Pessoas como Vanessa raramente perdem, mas ela perdeu algo de que sempre dependeu. O poder de moldar a narrativa antes que os fatos chegassem. Quanto a mim, fiquei em Paraty. Mantive meu emprego. Voltei a dormir a noite toda. Aprendi qual degrau da escada da edícula rangia e parei de ouvir aquilo como solidão. Nina vivia insistindo que eu parecia mais alta ultimamente. Talvez eu parecesse mesmo. A vergonha enverga a coluna muito mais do que a dor. No aniversário de 1 ano da noite em que fui expulsa, minha mãe mandou uma mensagem. Eu ainda rezo. Isso para que você volte para nós. Encarei a tela por um tempo antes de responder. Eu voltei para mim mesma. E isso tem que bastar. E bastou. Porque o verdadeiro final dessa história não é apenas que um e-mail mudou tudo. É como ele mudou tudo. O e-mail era das relações com hóspedes da pousada Imperial da Serra, enviado para corrigir um erro de contato que a Vanessa nunca percebeu. Ele explicava que meu e-mail antigo do museu havia permanecido anexado por engano a um perfil de reserva reutilizado e incluía resumos de faturamento mostrando que Vanessa e Diego reservaram suítes conjugadas durante a mesma semana em que ela me acusava de arruinar o casamento dela. Aquele único e-mail expôs o caso, expôs a mentira, expôs a rapidez com que minha família escolheu a conveniência em vez da verdade e expôs o quanto eles ficaram apavorados no momento em que a papelada substituiu o drama. É por isso que as mensagens chegaram tão rápido. Não porque eles de repente me amavam mais, porque eles de repente entenderam que eu tinha provas. As pessoas falam de vingança como se ela precisasse ter cara de fogo para valer. A minha não teve. A minha teve a cara de uma linha de assunto limpa, um anexo de hotel e o fim da minha cooperação. A minha teve a cara de me recusar a voltar para casa só porque as pessoas que me quebraram tinham finalmente sentido medo. A minha teve a cara de 2 palavras. Não, nunca. Minha mãe me expulsou de casa porque minha irmã me culpou pelo divórcio dela. Então, um e-mail mudou tudo, não porque criou a verdade, mas porque forçou todo mundo que estava se escondendo dela a finalmente ver por lá por escrito. E aqui está a pergunta que ainda me acompanha. Quando as pessoas só pedem desculpas depois que uma prova as encurrala, isso é amor? Ou é só o medo usando um rosto mais suave? Do meu ponto de vista pessoal, essa história soa como uma lição de vida muito forte sobre verdade, respeito próprio e a importância do pensamento crítico. Às vezes, as pessoas se apressam em julgar sem buscar conhecimento ou entendimento real, e isso pode causar danos profundos aos relacionamentos. É por isso que o autoconhecimento, a inteligência emocional e a capacidade de questionar o que ouvimos são habilidades tão valiosas na vida. O conhecimento útil nos ajuda a manter a calma, pensar com clareza e proteger nossa integridade quando as situações se tornam injustas. No fim das contas, a verdade costuma falar mais alto do que as acusações. Então, eu gostaria de perguntar a você, se você estivesse nessa situação, você lutaria para provar a verdade, ou escolheria virar as costas e recomeçar de peito aberto em outro lugar?